Estamos no final do ano, dia 9 de novembro de 2025. E agora já começa, para a maioria das pessoas, aquele sentimento de que tem que preparar a casa, que tem que destralhar, mas acontece que somente no final do ano que vem essas inspirações, naquela perspectiva de que em janeiro começaremos uma vida nova. Mas por que não começar a vida nova todos os dias, fazendo passo a passo, destralhando tudo aquilo que não precisamos, tirando, do nosso ambiente tudo quanto é entulho, coisas que estão, na verdade, no exterior, demonstrando o nosso interior como está. Então, falar sobre isto, sobre essa situação externa, mas que muitas vezes esconde o que está desordenado dentro de nós mesmos. Vemos que Deus habita no nosso ambiente, na nossa casa, trabalho, em qualquer situação em que nós estivermos, nós temos que ter a noção de que Ele não habita em lugar desordenado. Onde há desordem, atrai o que é mal, e não a graça de Deus. E a maior parte vem de nós prepararmos o ambiente para aquilo que queremos receber. Se nós queremos a graça de Deus, assim, na nossa vida espiritual, por exemplo, como nós nos devemos preparar? Como é que a gente prepara para chamar Deus para perto de nós? Não é ordenando a nossa vida espiritual, pedindo perdão dos pecados, procurando estar alinhado com os mandamentos, com tudo aquilo que Ele nos pede. Ou seja, tudo tem uma ordem, tudo tem um processo a ser estabelecido, obedecido por nós, para que Ele comece a agir. O Senhor, Ele não começará a agir na nossa vida espiritual se nós estamos agarrados a muitos pecados, justamente por não querer desapegar deles. Mas na nossa vida externa, aqui fora, nós demonstramos muito do que estamos vivendo dentro de nós. Será que não tem algo dentro de você que precisa mesmo ser organizado? E você às vezes demonstra isso numa desorganização na sua casa, na sujeira que deixa para depois, para limpar depois, naquela bagunça do quarto, da gaveta, do guarda-roupa, que a gente só vai deixando para amanhã. E esse amanhã nunca chega para arrumar. É a roupa que sai do varal e já vai para a cama, da cama vai para a cadeira, da cadeira vai para a mesa, e assim fica andando a casa toda e não se resolve nada. Se nós pararmos para pensar, não é por acaso que a gente age dessa forma. Tem uma raiz, só que a raiz não é externa. A raiz está no fundo da nossa alma. E o que nós podemos fazer, então, para descobrir e também, quem sabe, expulsar essa situação, se esforçando, fazendo, mesmo não querendo, porque se a gente faz, a gente age, Deus vai agindo em nós também e limpando o nosso interior, fazendo até com que a gente perceba: nossa, eu estou com algo na minha vida espiritual aqui nesse setor que eu preciso resolver. Porque Deus vai iluminando quando a gente faz a nossa parte, sabe? Nós vamos fazendo a nossa parte da maneira que podemos. O que podemos fazer hoje? O que podemos fazer hoje, às vezes, é só lavar aquela panela que está lá tem 3 dias. O que podemos fazer hoje é limpar um cômodo de cada vez. O que podemos fazer hoje pode ser uma gaveta que está desorganizada, cheia de tralhas, que a gente vai colocando tudo quanto é coisa lá dentro, achando que vai precisar depois e nunca precisamos. Vai destralhando, vamos tirando. Às vezes o que precisa fazer são pequenos movimentos por dia e não esperar o final do ano, dezembro, acontecer para que a gente possa olhar para a casa inteira. A pessoa que nos inspira para esse vídeo é a mulher de Provérbios. Provérbios 31, no versículo 27, vai dizer:
que ela supervisiona o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Supervisiona, ou seja, ela vai olhar tudo se está correndo bem, e é ela quem tem que arrumar, administrar a sua casa. E nesse ponto, nós estamos falando então do supervisionamento para ver se está tudo em ordem. Ela olha se está tudo em ordem na sua casa, onde estiver precisando consertar alguma coisa, que tiver jeito, ela vai mandar consertar. Se não tiver jeito, já tira dali, já joga fora. E todas as coisas estão nos seus devidos lugares e setores, né? Porque às vezes a gente vai ver a nossa casa, por exemplo, o lugar que seria só de material de limpeza, tem 3 lugares para materiais de limpeza. O que acontece? Vai ter uma desordem até na nossa mente na hora de procurar esses itens. Quando a gente for precisar, eu procuro em qual lugar primeiro. Vai acabar andando nos 3, estressa. A gente fica estressado porque não encontra as coisas, não estão no lugar. Dividir por setores, né? Setor do alimento é só ali. Setor do material de limpeza, um lugar. Setor de higiene pessoal, outro lugar, mas todos da casa vão saber. Se eu encontro o papel higiênico ali, é sinal de que eu vou encontrar também o barbeador ali por perto, o sabonete, o shampoo. Então, acaba que a mente já fica, não tem a tendência de ficar estressada, né? E a gente acabar causando até certas confusões dentro de casa, até por isso. Então, tudo que está em ordem nos seus devidos lugares evita até brigas dentro de casa, né? Evita desentendimentos, evita aflições, certas aflições desnecessárias, preocupações e até gasto, né? Porque às vezes a gente acha que não tem um produto, uma certa coisa, mas ela está guardada em um lugar que não devia. Você vai lá e compra de novo. Quando vai ver se tem 2 coisas daquilo que às vezes nem precisava, mas é por quê? Porque não encontrou. Então fica tudo desordenado, desordena, na verdade, vários setores da nossa vida se a gente não consegue ordenar a nossa própria casa. Talvez fique mais fácil de entendermos de que modo que Deus está querendo falar comigo hoje, é saber que a nossa casa, a minha casa, a sua casa, ela é uma pequena igreja. A nossa casa é a primeira igreja a qual nós habitamos, que nós externamos a nossa oração, o nosso convívio em comunidade, família. É ali que nós catequizamos os nossos filhos, é ali que tem harmonia entre o casal. Então, essa casa tem que ser ordenada, porque é o primeiro templo. É um templo ao qual nós passamos, aliás, a maior parte do nosso tempo. A maior parte do tempo nós ficamos na nossa casa, que é templo, então, também do Espírito Santo. Se nós habitamos, se nós colocamos Deus dentro dela, se nós ordenamos para que Deus permaneça. Agora, você imagina uma casa, eu já sim presenciei várias, nas andanças na vida, em que está tudo em desordem e sujeira. Não tem como uma pessoa glorificar a Deus ali dentro. Você vai olhar por acaso a sujeira, aquela bagunça, e você vai falar, nossa, que lindo, graças a Deus. Não tem como falar. Não tem como nem você falar. E a gente também não pensa em Deus ali. Agora, num lugar amplo, assim, limpo, iluminado, cheiroso, organizado, a gente contempla Deus, sabe? A gente vê assim, nossa, que paz. A gente sente a paz, a gente sente a alegria de estar ali no meio, a gente fica confortável neste lugar, a gente fica em paz mesmo, sabe? Claro que esse vídeo eu falei baseado em Mulher Virtuosa de Provérbios 31, mas homens também devem ser ordenados, né? A gente fala de uma casa porque normalmente são as mulheres quem arrumam a casa, quem tem essa responsabilidade, mas também tem homens, né? São mais raros porque às vezes tem os homens que moram sós, precisa ser ordenado, organizado. É claro que às vezes no andamento dos nossos trabalhos, eu estou lembrando aqui agora, quando eu tinha ateliê, né? Eu tentava manter arrumado o máximo possível.
Só que às vezes eu olhava para o chão, estava muito sujo por causa das coisas do nosso trabalho mesmo, né. Aí pode ser considerado uma desordem? Não, aquilo ali faz parte do trabalho, porém, quando eu terminava todo o serviço, por exemplo, meio-dia eu ia almoçar, já limpava tudo aquilo, pronto. Aí depois à tarde, no final do dia, de novo. Então, assim a gente vai mantendo a ordem até no nosso trabalho. É normal sujar, é normal ter baguncinha de vez em quando, sim. É normal porque a vida está acontecendo, mas a gente deve não deixar acumular, porque se acumula, a gente perde o controle, né. Então, muitas pessoas ao final do ano pode dizer assim: "Aquele ano que vem será o melhor ano da minha vida", e acha que é simplesmente um toque de mágica, né, que, sei lá, deve acontecer uma mágica do dia 31 para o dia 1º e não faz o básico durante o ano inteiro. Mas ainda dá tempo neste caso, né. Se você tem coisas para destralhar, que eu sei que já está, né, estamos nesse espírito de Natal já, com certeza, já estamos a pensar que festa que vai fazer, vamos arrumar a casa, pintar, organizar, mas que isso não fique somente para o Natal, que você consiga entender que a primeira coisa que tem que acontecer é de dentro de você, você descobrir o que precisa ser ordenado, porque descobrindo do lado de dentro do nosso coração, a gente vai ser, nós vamos ordenar fora muito mais fácil. As coisas vão fluir muito mais fácil, você vai ter mais ânimo, força, coragem para poder fazer o que precisa ser feito. E das vezes, no nosso interior, que acontece, ah, vamos dizer assim, essa desordem interior, é a falta de perdão, é uma das mais fortes, que desordena a nossa vida todinha, sabe? É um ciclo que a pessoa vive de desordem, não só na casa, mas acontece em várias situações da vida. Vai acontecendo desordens, coisas que não dão certo mesmo, ela por mais que ela se esforce, porque ela não perdoou. Essa parte do perdão, ela é poderosa, ela é realmente indispensável, nós não podemos deixar de falar, porque não adianta a pessoa orar o dia inteiro, procurar fazer isso ou aquilo, sabe? Mas se ela não perdoar, a oração dela para começar nem chega, né? Diz que a nossa oração não chega no céu. Por quê? Por causa dos nossos pecados, por causa da falta de perdão, que também é um pecado, né? A gente não perdoar o outro que peca, assim como eu também peco. A gente às vezes acha que é só o outro quem tem que pedir perdão. E quantas vezes nós pecamos, nós erramos com os outros também, e às vezes a gente nem tem coragem de pedir perdão. A gente não tem coragem desse ato de humilhação e nem de pedir perdão a Deus, né? E aí essa falta de perdão, tanto de nós para com Deus, nós para com os outros, e dos outros a gente poder perdoá-los também, esse ciclo é que, se não tiver ordenado, nada na nossa vida será ordenada também. E nós vamos demonstrando isso nos nossos atos. Às vezes a pessoa pode falar assim: "Ah, eu queria tanto ser organizada, mas eu não consigo. Eu queria ter força para limpar isso, aquilo, mas eu não consigo". Pois é, ela quer. Às vezes a gente tem a vontade, mas tem algo dentro que precisa resolver primeiro. Assim como em vídeos, não sei qual foi o vídeo mais, mas vídeos passados eu falei sobre isso, sobre esse destralhe, né? Eu acho que é na questão de você já colocar nas mãos de Deus em oração, quando for destralhar a sua casa, organizar, aproveita este momento, se você tem esse ressentimento por causa de alguma coisa, por causa de alguém, aproveita isso e coloca tudo também dentro do saco, sabe? Que você vai jogar no lixo, que você vai queimar, e vai colocando em oração, você vai ver a libertação acontecendo. Porque você está fazendo fora o seu possível. E às vezes lá dentro é impossível, né? É Deus quem vai fazendo. Então você peça ao Senhor que, Senhor, do jeito que eu estou trabalhando aqui fora, limpando no meu externo, na minha área externa, neste ambiente, vai limpando o meu coração. A gente vai pedindo, né, ao Espírito Santo para ir limpando. E se você for lembrando
de pessoas que você precisa perdoar, vai colocando esse assunto dentro desses sacos, dentro dessas caixas. Isso é super importante para você não deixar mais passar o outro ano, né, com isso dentro de você, que é muito mais importante do que ter uma preocupação com a casa exterior para mostrar para os outros ou para receber visitas, que também é importante. Mas se nós não estamos nessa casa aqui ordenada, até você na sua casa você não vai ter paz, por mais que ela esteja limpa e organizada, porque essa casa aqui primeiro não está. Então, todo lugar para você vai ser ruim, todo lugar vai ser incômodo. Não adianta ter muitas pessoas perto de você que você não vai se sentir bem, não vai ter a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está em estar tudo limpo aqui dentro, dentro do nosso coração, dentro de nossa alma. E depois a gente vai fazendo esses atos, que são pequenos em comparação ao que acontece na nossa alma, mas é o possível. Faça o seu possível. Ainda dá tempo, todo dia, é agora, né? O agora é que acontece se você decidir. Não deixe para amanhã essa organização, tanto externa quanto interna, porque você não sabe se o amanhã vai chegar. A gente não sabe se o amanhã chega para mim, se chega para você. Então, o importante é a gente estar ordenado com Deus hoje. E o resto, Ele vai nos ajudar. Todas as coisas Ele vai fazer também, com a nossa ajuda também, claro, com a nossa decisão de querer fazer. Então, mova-se hoje. Mova-se no que você pode, no que você consegue. Não queira também fazer tudo de uma vez, porque senão você vai se cansar, frustrar e depois acha que não teve resultado nenhum, porque o resultado foi só cansaço, né? Então faça devagar e você vai sentindo essa alegria a cada dia. Cada dia você faz uma coisa, você vai dormir muito melhor, porque você vai ver que você teve sucesso naquilo que você propôs a fazer, mesmo que seja pequena a coisa que você vai fazer, tá bom? Então, esse vídeo de hoje eu espero que tenha tocado o seu coração, que tenha realmente feito você pensar, refletir. O que é que eu preciso mudar na minha vida, na minha história, e o que eu preciso mudar hoje, externamente, na minha casa, na minha vida também.